Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria, voltando a falar do imperialismo. Lembrando que na aula anterior falamos dos fatores históricos ligados a esse expansionismo econômico e territorial também, certo? Ligado ao desenvolvimento industrial do século XIX, ao desenvolvimento do capitalismo financeiro. Falamos também das justificativas ideológicas, sejam elas religiosas ou pseudocientíficas, certo? E nesse momento, nessa aula, falaremos das manifestações e conflitos, primeiramente no continente africano, e na próxima aula falaremos dessas manifestações e conflitos no continente asiático, tá? Lembrando que seria inviável falar de todas as manifestações e todos os conflitos, né, abarcando todo o território africano. Vamos tentar resumir, considerando a importância desses assuntos para os concursos, para o vestibular, certo? Então, peguei 3 casos exemplares para trabalhar nessa aula. Vamos começar com o caso egípcio. Devemos lembrar da importância, desde a Idade Moderna, dessa conexão econômica da Europa Ocidental com os produtos do Oriente, certo? Com a passagem dos séculos, a importância continua. Mudam os produtos, né? Podemos falar agora da importância do petróleo, do algodão, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, certo? Mas a necessidade de se estabelecer a conexão comercial entre as partes, ela permanece. Num determinado momento, potências europeias têm interesse, de encurtar essa distância, porque boa parte dessa conexão ainda era feita com um contorno, desse continente africano, o que onerava bastante, tornava perigosa, certo? Demorava muito para se fazer essa conexão contornando esse continente africano. Então, principalmente os capitais ingleses e franceses, eles vão ter interesse em interferir na história egípcia, certo? Porque aí eles enxergam a capacidade de estabelecer essa conexão comercial de forma mais segura, de forma mais rápida, de forma mais barata. Como isso, Ronaldo? Com a construção de uma via navegável que existe até hoje, que é extremamente importante, certo? Que é a construção do Canal de Suez, certo? Nessa região da Península do Sinai, território egípcio. Então, franceses e ingleses vão crescer o olho para cima dessa região geográfica. É óbvio que com a construção desse canal, a distância encurta, certo? O capitalismo europeu, ocidental de uma maneira geral, teria condições de atender rapidamente tanto esse mercado da África Oriental quanto de todo o Sudeste Asiático, certo? Também da região da Oceania, e pegando também a parte da Coreia, do Japão, da Rússia. Portanto, essa conexão comercial marítima se tornaria muito mais barata, muito mais eficiente. Lembrando que aqui nessa região começa a se desenvolver uma importante área fornecedora de petróleo, crucial, estratégica para o desenvolvimento daquele tipo de capitalismo, baseado no desenvolvimento da indústria, baseado no desenvolvimento da indústria química, de uma indústria automobilística que está vindo por aí, certo? Então, gente, dentro desse contexto, por volta de 1869, como eu disse, contando com a iniciativa, com a tecnologia, com o capital, tanto da França quanto da Inglaterra, em 1869 esse canal é concluído e essa área aqui passa a ter uma importância gigantesca, comercialmente falando, economicamente falando e, claro, estrategicamente também, Eles não ficaram só na questão da construção do canal. Os ingleses interessados no algodão produzido no Egito, certo? Eles vão começar a intensificar nessa região investimentos no setor de transporte, com a construção de rodovias, canais de navegação, linhas de telégrafo, certo? E isso faz com que a economia egípcia fique cada vez mais dependente do capital externo, principalmente do inglês,
Por volta de 1870, a economia egípcia começa a enfrentar momentos graves de crise. Isso faz com que Isso faz com que a capacidade de pagamento dessa dívida, desse investimento externo dentro de sua economia, faz com que... Pô, gente, perdi. Tá muito bom. Porra, cara, é nervoso, é mole. Tá muito bom, cara. Desculpa, foda. Tá muito bom. Não tem que ficar nervoso, não. Tá bom pra caralho. Eu tô prestando atenção em tudo. Continue, tá muito bom. Eu corto onde você parou. Já me perdi, que merda. Mas vamos lá. Se você se perdeu... Peraí, vamos lá, deixa eu coisa, peraí. Por volta de 1870, essa economia egípcia começa a enfrentar problemas e não tem condições de efetivar os pagamentos devidos a esses investimentos externos. Isso faz com que a Inglaterra passe a interferir diretamente nos assuntos egípcios, até que por volta de 1880 a Inglaterra faz uma intervenção militar no Egito, afirma que essa intervenção, terá caráter provisório, temporário, só que isso não ocorre e o domínio inglês na região do Egito acaba se configurando até o período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando em 1948 os indianos conseguem efetivar sua independência política e administrativa em relação aos ingleses, certo? Agora vamos para o segundo caso, a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim é Eita ferro. Agora vamos pegar o segundo caso, a Conferência de Berlim, O pessoal vai chamar posteriormente de a Partilha da África, certo? A Conferência de Berlim, ocorrida entre 1884 e 85, evidencia o aparecimento de novas potências, Podemos colocar principalmente a Alemanha, certo? Mas a Itália também, a Bélgica, potências que estão se industrializando e enxergam na África área estratégica para o fornecimento de produtos primários, principalmente pela sua riqueza mineral, Então, nessa conferência, 15 nações vão se reunir, 13 europeias, os Estados Unidos como potência emergente e a Turquia encabeçando o antigo Império Turco Otomano, certo? E nessa conferência, o que fica evidente é que eles, e aliás tem um caráter secreto, eles vão falar inicialmente, que essa conferência tem o intuito de discutir livre navegação e livre comércio em algumas regiões da África. Por incrível que pareça, eles vão dizer que vão organizar, que vão se preocupar em combater o trabalho escravo naquele continente, mas na prática a gente sabe que vai exatamente no caminho contrário. Na verdade, o que eles estão discutindo entre eles, potências, Na verdade, o que elas estão discutindo, potências, são formas, entre aspas, amigáveis de dividir o território africano de acordo com seus interesses estratégicos, econômicos, políticos e militares, certo? Nesse caso, o que vocês devem lembrar é que até então o domínio europeu externo na África se manifestava basicamente em suas áreas litorâneas. Com essa Conferência de Berlim, basicamente todo o território africano será dominado por potências estrangeiras. Dentro desse contexto, você só livra a cara da Libéria, e da Etiópia. Os italianos tentaram dominar a Etiópia, mas não conseguiram. Como potência, entre aspas, imperialista, a Itália se mostra como a mais fraca, a menos competente nesse ato militar de domínio. Então, os etíopes conseguem neutralizar essa tentativa italiana, certo? Para não estender muito, devemos lembrar que, ao partilhar a África de acordo com os interesses externos, está se criando um problema, embora alguns digam que isso não é completamente
definitivo, preponderante, mas devemos lembrar que ao dividir territórios africanos, certo, de acordo com interesses externos, você está desrespeitando as questões locais, tribais, né? Essa divisão europeia vai se sobrepor às características, né, culturais, tribais, locais desses nativos africanos. E temos ainda hoje algumas consequências disso aí, porque quando acaba o domínio europeu nessas regiões, o pau continua quebrando, porque algumas tribos ou alguns povos vão dominar a máquina econômica ou militar desses estados, né, artificiais que são formados pelos europeus, e isso, de uma maneira geral, se configura no território africano com uma série de conflitos armados, né? Através de uma série de guerras civis. Vamos falar do terceiro fator, Guerra dos Boeres. A Guerra dos Boeres, ela vai acontecer nessa região atual da África do Sul, certo? Lembrando que até pela questão geográfica e pela rota que nós caracterizamos durante quase toda a Idade Moderna e contemporânea também, né? A África do Sul estará no meio do caminho, certo? Entre o mundo Atlântico e o mundo Índico, vamos colocar assim, entre o Ocidente e o Oriente, certo? Portanto, terá uma enorme importância estratégica, comercial, militar, certo? Desde o século XV, com a chegada dos portugueses, né? Começa essa efetiva presença de europeus nessa região. Posteriormente, durante o século XVII, colonos holandeses vão tomar essa área. Posteriormente, esses colonos serão chamados de Boers, certo? Dando nome ao conflito, Guerra dos Boers. Os Boers, ou Boers, certo? Eles são colonos de origem holandesa. A vida dos holandeses, né, nessa região estava relativamente calma, até que os ingleses chegaram posteriormente, se localizaram, né, no sul da atual África do Sul, e esses colonos holandeses se dirigiram para uma região chamada Transvaal, certo? A questão começa a complicar quando, na década de entre 1880 e 1890, começa a se descobrir nessa região, certo, do Transvaal, ou seja, ocupada pelos colonos holandeses, minas, né, completamente ricas. Começa a se descobrir nessa região importantes jazidas de ouro e diamante, na época as mais ricas do mundo. Portanto, os ingleses hegemônicos naquela época, tanto economicamente quanto militarmente, eles vão tentar subtrair desses colonos holandeses essas ricas áreas, essas ricas jazidas de diamantes e de ouro, certo? Portanto, dentro desse contexto de disputa por essas importantes jazidas minerais, colonos holandeses e imperialistas ingleses vão travar um conflito chamado Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, certo? Um sangrento conflito. Esse conflito será vencido pelos ingleses, que se apossam dessas regiões, dessas importantes regiões minerais, certo? Depois do conflito, mesmo vencidos, esses Boers, esses colonos de origem holandesa, vão continuar na região, agora com predomínio de ingleses, certo? E décadas depois, esses contingentes brancos europeus
vão impor aos povos nativos dessa região, vocês devem lembrar, uma tremenda uma violenta política de segregação racial oficial, estabelecida, conduzida pelo Estado, chamada de apartheid, né? Mas esse assunto fica para uma próxima aula, certo? Ficamos por aqui por enquanto. Na próxima aula falaremos dessas manifestações imperialistas no continente asiático. Falou, moçada? Abração, até mais. E continue se cuidando, por favor.